para amanhã em Assunção do Paraguai, país que assumiu a presidência do Mercosul este ano. Os presidentes da Argentina, Javier Milei, Lula Blanc, Jean-Marc e Santiago Benta, do Paraguai, estarão lá. O Itamaraty informou que o acordo seria assinado apenas pelos ministros das Relações Exteriores. E que, convidado de última hora, Lula preferiu ficar no Brasil e fazer a sua chamada Toque da Vitória. O presidente Lula aproveitou a foto com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, aqui no Rio de Janeiro, para tratar um outro assunto. Numa reunião a portas fechadas, segundo diplomatas, os dois conversaram sobre as ameaças do governo norte-americano, a Groenlândia e também a Venezuela. Depois, na declaração conjunta, Lula ótimo, mano, eu consegui fazer. o multilateralismo e o respeito às leis internacionais. Foram mais de 25 anos de sofrimento e tentativa de acordo. Amanhã tem a missão. A União Europeia e o Mercosul farão história ao criar a maior imagem de comércio do mundo. O mundo tem 720 bilhões de pessoas e um produto interno bruto de 22 trilhões de dólares. Essa é uma parceria baseada no multilateralismo. A presidente da Comissão Europeia afirmou que o bloco negociou um acordo com o Brasil para a exploração de minerais críticos, que vai definir investigações juntos em lítio, níquel e terras raras. Para Ursula von der Leyen, isso é a chave para a independência estratégica do mundo onde os minerais Animo demais. No fim do discurso, a presidente da Comissão Europeia Mano, eu chamou o Mercosul de Groenlândia. Isso respondiu em português. Agora, amigo, como eu sou sacaradura. A abolição ou a eliminação do Paris costando para os benefícios a longo prazo para toda a cadeia da economia brasileira, especialmente pelo agronegócio. O Ministério das Relações Exteriores projeta que no futuro mais importações e exportações vão fazer o produto interno bruto nacional, que é acima de todos os bens e serviços produzidos pelo país no período, crescer, os investimentos estrangeiros aumentarem, os preços das mercadorias baixaram. O acordo vai criar um mercado comum para mais de 700 milhões de consumidores e que representa 20% do mundial. Nesse contexto, o setor público que vê as oportunidades se multiplicarem. O agronegócio vai ter oportunidade. A União Europeia é o segundo maior cliente do agro brasileiro, com 25 bilhões de dólares no ano passado. Durante as negociações, produtores europeus se manifestaram contra implementar produtos brasileiros. Essa encontrada que oferecem cotas para as exportações. Ou seja, em alguns casos, apenas parte do produto da União Europeia terá acesso à isenção ou redução das tarifas. Mesmo assim, haverá avanços do produto nacional em vários mercados. As carnes de aves, por exemplo, produzidas no Mercosul, terão tarifa zero até 190 mil toneladas. Hoje, as cotas para esse produto são menores, que variam caso a caso. O frango in natura, atualmente, só 15 mil toneladas entram se encaixam na Europa. No caso das frutas, abacate, limão, melão, melancia, maçãs e português, se tornarão isentas. Essa cota, depois da assinatura, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia precisa ser aprovado pelo Parlamento Europeu e pelo Congresso. Tá, mano, o vai explicar o que é essa para os meus inscritos, mano. Central do Paraguai, onde em 1991 foi assinado o tratado que criou o Mercosul. Agora, o prédio será parágrafo de novo começo. Depois de dois deputados negativos, índices de
atividade econômica do Banco Central subiu 0,7% em novembro. No acumulado do ano, o IBC-BR tem alta de 2,4%. Na Venezuela, a presidente interina da Silva Verde se reuniu hoje em Caracas com o chefe da CIA, Agência de Espionagem dos Estados Unidos. O homem ao lado do Trump é John Franklin, diretor da CIA. Os dois acompanharam juntos a operação que capturou o ditador Nicolás Maduro. Ontem, ele se tornou a primeira autoridade do alto escalão a visitar a Venezuela depois dos assaltos. E também a primeira a se encontrar com a presidente interina Delcy Rodrigues, em Caracas. Eles discutiram cooperação na área de inteligência, estabilidade econômica e combate ao narcotráfico. Foi que a legislatura principal figura da oposição é Maria Corina Machado. Uma hipótese que o regime chavista, ainda no poder, jamais aceitaria. Segundo a imprensa dos Estados Unidos, a CIA recomendou que o governo americano não apoiasse Maria Corina depois da ofensiva na Venezuela, porque isso poderia deixar o país mais instável e exigir um envolvimento maior dos militares americanos. A CIA também avaliou que Delcy Rodrigues estava disposta a cooperar com a Casa Branca. Foi pelo Donald Trump. Em um discurso na Assembleia Nacional, Delcy sinalizou que pretende facilitar o investimento de empresas estrangeiras no setor petrolífero. O presidente Donald Trump manifestou recentemente o desejo de que empresas americanas invistam $100 bilhões na Venezuela. $100 billion. Ontem, Trump recebeu Maria Corina Machado na Casa Branca, em reunião discreta. Durante o encontro, ela o presenteou com a medalha do Nobel da Paz, prêmio que ela recebeu pela defesa da democracia. Hoje, Trump afirmou que tem um gesto gentil e que tem respeito por Maria Corina. Já o Comitê do Nobel declarou que o vencedor não pode compartilhar nem transferir o prêmio para outra pessoa. Numa entrevista coletiva, Maria Corina agradeceu a Trump pela operação que capturou Maduro e afirmou que está confiante numa transição de poder. Cotejado dos dois lados, Trump foi o campo sem proferir o anúncio de Nicolás Maduro, que virou o herdeiro do chavismo. E fecha o caminho para a democracia na Venezuela e abre as portas para o povo negro. E a tensa negociação sobre o futuro da Globo ganhou um novo capítulo hoje. O presidente Donald Trump ameaçou de voltar em março a países que estão contra a anexação dessa chantagem ideológica até os senadores do Partido Democrata. O que é o presidente americano joga com a intimidação. Trump dobrou a aposta. E hoje ameaçou aplicar tarifas comerciais a países contrários aos seus planos de anexar a Greenland. Um recado aos europeus, que se uniram em defesa da Dinamarca. Soldados da França, Holanda, Suécia e Noruega chegaram nesta semana à Greenland. O comandante das tropas dinamarquesas do mar disse que o plano é neutralizar possíveis ações russas. Já começamos bem. A pressão do presidente americano Vamos. Sem sair, demoremos. Os democratas desembarcaram hoje em Copenhague para demonstrar apoio à Dinamarca. Vou te salvar. Com liderança do país, a senadora republicana Lisa Murkowski Aqui a gente salva os minérios, mesmo eles não sendo valorizados. Trump deu a Groenlândia a maior ilha do mundo como um grande negócio dos Estados Unidos. A Groenlândia é de fato enorme, mas não tão grande como parece. No clássico mapa-mundi, ela tem a impressão de ser do tamanho do Brasil. Isso acontece porque esse tipo de mapa distorce a dimensão das regiões perto dos polos, mas no modelo 3D, a diferença é evidente.
O tamanho da uva é próximo à soma das regiões sul e centro-oeste do Brasil, mas só tem 57 mil habitantes. Só que não é o tamanho do território que chamou a atenção do Trump. Ele está interessado em minerais e na posição estratégica da ilha. Debaixo desse gelo todo, tem muito petróleo e gás. Uma das maiores reservas não exploradas de terras raras, essenciais para a fabricação de smartphones, baterias de carros elétricos e turbinas eólicas, por exemplo. Sabe quem domina esse mercado hoje? A China, principal rival dos Estados Unidos. Por falar em China, dá uma olhada no mapa. A localização da Groenlândia é estratégica, fundamental para chineses e russos. Ela tem um arte, pois os dois países mantêm presença militar ao Atlântico Norte. Posição que ganha ainda mais importância no aquecimento global. É que o derretimento do gelo está abrindo portas comerciais e militares mais rápidas entre a Ásia e a Europa. Trump diz que é uma questão de segurança nacional. Mas a Groenlândia não está nas mãos de um inimigo. Pelo contrário, a Dinamarca está ao lado dos Estados Unidos na OTAN, a aliança militar do Ocidente. O grupo tem um artigo que diz: se um país for atacado, todos os outros vão responder juntos. Mas o que acontece se o ataque vier de um integrante do próprio grupo? Ninguém está preparado para isso. A Europa e a Groenlândia estão ligadas há mais de 1000 anos. Muito antes de Cristóvão Colombo chegar à América, ou de Pedro Álvares Cabral a conquistar o Brasil, foi um rico acusado de assassinar um convívio da Islândia que cruzou o oceano. Érico Vermelho chegou à Groenlândia no ano 982. A história atribui a ele a criação do granizado até hoje, que na tradução do inglês significa tentador. Uma estratégia de marketing para atrair mais gente para a terra, que na verdade é a coberta de gelo. Mas no século XV, os vikings abandonaram a ilha. Só no século XVIII, em 1721, a Dinamarca enviou uma expedição e estabeleceu um monopólio comercial na ilha. A Groenlândia foi a colônia da Dinamarca até 1953. No fim dos anos 70, a ilha ganhou autonomia e pôde eleger os próprios governantes. Mas os dinamarqueses, ainda são responsáveis pela defesa, política externa e suporte financeiro. O interesse americano pela ilha não é de agora. A primeira oferta foi em 1867, mesmo ano em que os Estados Unidos compraram o Alasca da Rússia. A Dinamarca recusou. Então veio a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha ocupou a Dinamarca e foram os americanos que construíram a defesa da Groenlândia para evitar o controle nazista. Depois da guerra, os Estados Unidos fizeram uma nova oferta para comprar a Groenlândia por $100 milhões em ouro. O Copenhague recusou pela segunda vez. Mas isso não atrapalhou a população. Estados Unidos e Dinamarca assinaram um acordo de defesa da Groenlândia, que há mais de 70 anos permite a presença militar americana na ilha. Mas Donald Trump tem mais do que isso. A Dinamarca, não. De quem será a palavra final? O dia hoje foi marcado por manifestações internacionais em defesa da democracia em Irã. Dentro do país, com a internet ainda bloqueada, a ditadura dos ayatollahs tenta mostrar que controla a situação. Depois da repressão militar, o regime iraniano tenta passar uma imagem de normalidade. As ruas de Teherã amanheceram hoje mais calmas. A circulação no comércio voltou. Mas ainda permanecem ali marcas do que já é considerado um dos maiores levantes populares desde a Revolução Islâmica. Os iranianos acusam o regime de prender e até de matar manifestantes. Organizações internacionais de direitos humanos calculam mais de 19 mil prisões e
cerca de 13.000 assassinatos. Alguns corpos, segundo testemunhas, tinham sinais de execução. Os 70 mil têm direito ao protesto, vozes de outras partes do mundo ecoaram hoje a dor e o apoio aos iranianos. Na Índia, na Turquia, no Iraque e até na Coreia do Sul, mais de desafio das manifestações no Irã para derrubar o regime não é nada fácil. Como explica o pesquisador do Centro Ali. São três pilares muito polêmicos, também, digamos, estruturas. O colégio militar, a importância das forças armadas e o aparato securitário. As manifestações faziam uma violência nas caminhas das partes e não funcionam o apoio de um desses três pilares. Um dos grupos que tenta derrubar o regime islâmico defende a volta da monarquia. O principal porta-voz desse bloco é Reza Pahlavi. Filho do último Shah iraniano, Mohammad Reza Pahlavi, que comandou o Irã por quase 40 anos sob o governo autoritário, com perseguição a opositores até 1979, quando foi derrubado pela Revolução Islâmica. O príncipe herdeiro, Reza Pahlavi, vive exilado nos Estados Unidos e hoje se apresentou diante das câmeras em Washington, pedindo pressão internacional para acelerar a queda do regime islâmico, dizendo que a estabilidade do planeta depende disso. Se ofereceu para liderar um governo de transição com respeito à democracia e à separação entre Estado e religião, separation of religion and state, e prometeu pacificar as relações com vizinhos regionais como Israel. Peace between Arab nations and Israel. Reza Pahlavi se coloca em outros oportunistas como possível salvador da paz. 3 rimas, ganhei na loteria, velho. Mano, ganhei na loteria. Chico ocidental, enquanto o mundo tem força de gravitação popular e é muito difícil a sua aceitação interna. A Justiça da Coreia do Sul condenou o ex-presidente Yoon Suk-yeol por abuso de poder, falsificação de documentos e obstrução de justiça. São crimes que ele cometeu em 2024, ao tentar dar um golpe de Estado. A pena é de 5 anos de prisão, mas esse prazo pode aumentar porque o julgamento ainda não acabou. Yoon Suk-yeol responde ainda a crimes de insurreição. Ok, a gente tá com 3 rimas. A seguir, a chuva deixa 2 desaparecidos em São Paulo. Tá, velho, Dima é bem raro. Dima é bem raro, velho. Por isso que sempre tem uma guerra do Dima, velho. E, mano, é bom sempre minerar depois de tampar um buraco de lava, velho. Porque tem chance de embaixo ter Dima, velho. E aqui a gente encontrou o Bagilote. Eita, nós! Eita, Dima! Mano, tem que tomar cuidado com essas lavas aqui, velho. Ok, nós já tá com 5 dias.
Tô pagando uns ferros pra quando minha ferramenta acabar, velho, eu tenho ferro. Vixe Maria, falta 20 dias. Então praticamente eu tenho que ter 20 dias. Então pelo menos eu tenho que minerar quase metade, velho, da noite. E bem, o pior, mano, é que se eu vou minerar por muitos dias, velho. Os bombeiros estão procurando por 2 pessoas que desapareceram depois do temporal no fim da tarde em São Paulo. A chamada foi tão forte que tomou tantas que arrastou 2 carros na Zona Sul. Segundo o corpo de bombeiros, um homem entrou na água para ajudar e não foi mais visto. Perto da linha enxurrada, arrastou esse carro branco para dentro do quarto. Quem assistiu a cena fica no céu. A água também arrastou o esse carro vermelho. A imagem que o Eurocop mostra os bombeiros fazendo busca do carro que passa pela rua. Pelas calçadas, a água tem muita hora. Os moradores contam a água subiu muito rápido e chegou até a 4 horas. Aproximadamente 2 metros. E assim que ela subiu rápido, chegou no almoço. Todos esses carros aqui por cerca de 100 metros. Adianta com a água subindo, até tentou saltar o carro. Tentei me aproximar da rua, ele estava muito forte, trazendo pra cá, para já ficou. Aí eu voltei e falei, não, desisto, vou dar minha volta porque não sei fazer. A chuva provocou enchentes também na região metropolitana de São Paulo. Em Santo André, a área transitada. Demorar o carro de alagamento, ônibus não conseguiram entrar. Isso é um problema demais. As tiveram dificuldade de sair da aplicação de tempo. Suposto desespero, né? Eu tinha notado que disse que foi para Não, eu tinha assinado alguém também subiu de repente, cancelando e comprando corrente. Vamos até conversar com a Helena Marques para saber o que vem por aí, o que esperar para o fim de semana. Helena, tem sol, tem chuva, tem tempestade. O que é que você traz, por favor, para nós bem-vindos? Amanhã tem previsão de muita chuva, com possibilidade de alagamento, vento forte, raio e granizo por parte das 5 regiões do país. Do Amazonas a Mato Grosso, do Pará ao Maranhão, do sul de Minas Gerais ao Rio Grande do Sul. Curitiba deve ser a capital mais chuvosa. Tá bem, é importante pra gente defender o Valim, mano. Porque depois o povo vai começar a caçar ele. Porto Alegre, São Paulo, Manaus e Belém, com 30 milímetros. São Luís. E também porque a recompensa vai ser Dima. É alto, segundo o Centro Nacional de Monitoramento. E como o Dima é raro aqui na CS, velho, Enchentes e deslizamentos. e o povo todo vai ficar correndo atrás da recompensa, mano. Calor, ajuda a temporários máximos de 30 graus. Em Belém, Rio Branco, Porto Velho e Porto Alegre, 31. Em Manaus, 28. Em Curitiba, 27. No Rio de Janeiro, 36 graus, com pancada de chuva. Cara, já posso começar a fazer umas 2 ferramentas. Tem chances de sol de todo, com 30 e 32 graus. E essa frente fria no Rio Grande do Sul avança para Santa Catarina amanhã. No domingo, a chuva de São Paulo, na segunda-feira, fica estacionada na altura do Rio de Janeiro. Ela contribui para a formação desta
baixa indica muita chuva na semana que vem. É o que a gente chama de zona de convergência do Atlântico Sul, ou picos voadores. Os corredores de nuvens muito carregadas entre o norte, o centro-oeste e o sudeste do Brasil, além de algumas cidades de Maranhão, do Piauí e da Bahia. Os locais com os maiores volumes de chuva, que podem somar 400 milímetros. Os 5 dias são especialmente esses, um azul mais escuro, que incluem Goiânia, Belo Horizonte, Vitória e Rio de Janeiro. E essa não será a única grande mudança no tempo nos próximos dias. Na terça-feira, vem o frio, onde o mapa está na cor azul. Temperaturas de 7 graus na terra gaúcha e catarinense. Curiosamente, traz Renata, escrevologia e completarmos um livro de lá. 7 dias. Uma curva reta que está aí com relação à tempestade no sudeste, o time de futebol conseguiu passar do brasileiro, parece ser muito cedo. A camisa 1 do Grêmio, o Everton foi apresentado hoje como reforço da equipe pelas próximas 3 temporadas. Nos 8 anos anteriores, ele se tornou o goleiro mais vencedor do Palmeiras. Então eu preciso de 20 dimas para poder fazer o pau dima, mas tem que fazer as ferramentas. As janelas de transferências abriram no dia 5 de abril e saíram movimentaram desde então. Já foram 85 contratações, considerando os 20 clubes da Série A, incluindo a transação mais cara da história do futebol brasileiro, 469 milhões de reais. Este foi o contrato do Cruzeiro ao Zenit da Rússia pelo meia Gerson. O Mineiro já havia emprestado o atacante Gabigol ao Santos. Só nesta semana, outros brasileiros foram repatriados. O Grêmio pagou 40 milhões de reais para trazer de volta o atacante TT do Panathinaikos da Grécia. O zagueiro Matheus Doria é outro que saiu do exterior para retornar ao clube. O mexicano Atlas para São Paulo 11 anos depois. Hoje eu posso perguntar um gigante para São Paulo, essa continuidade da história aqui. O Corinthians apresentou o zagueiro Gabriel Paulista, que estava no Besiktas da Turquia. Desde que começou esse período em que os clubes podem registrar novos atletas, o mercado já teve transferências, como o zagueiro Vitão, do Internacional para o Flamengo, e o jogador Timaico, ex-capitão do Corinthians para o Atlético Mineiro. O mesmo caso do Grafão Menor, estava sem clube, e vendeu o também lateral esquerdo Guilherme Arana para o Fluminense. Outros campeonatos estaduais já começaram e em apenas 12 dias já teremos a primeira rodada do Brasileirão. A janela de transferências fica aberta até o dia 13 de março. Tempo suficiente para mexer com muitos elencos e corações de torcedores do futebol brasileiro. O Jornal da Globo é depois da série de Castaways Isolados. Boa noite para você. Boa noite. Jornal Nacional. Oferecimento. No Príncipe Crédito para ampliar o seu poder seguro. Três graças. Crescimento. 99 cursos. E Beto Boss pede 99 cursos. Corre. Mano, a gente tem que tomar cuidado, velho. Eu também vou ler. Vocês já perceberam o cabelo hoje se mantém no perigo. Eu vejo que nós estamos apaixonados. Como você termina essa sua aventura? Por quê? Quando você é obrigado a tomar atitude drástica.
Não tive muito mais esse livro, não. Esse que já você tá fazendo aí? Ele é o pai da minha mulher. Não vi igual comida. Na 99 você tem todos os serviços juntos no mesmo app. Brasil, bem mais que no app. Brasil tá de 99. Você que tava ligando, Joel? Raul? O filho da dona Nisa, o neto da dona Gisele, foi você! É o pai da criança que é meu filho tá explorando, é você! Respondendo. Eu sou o livro do mal, está falando que eu sou possível. É o pai da criança, sim, mãe. Chama de mim. Mas melhor agora. Você é o dono que sumiu. Quando a gente apareceu no mundo de trabalhinha, você é o dono. E agora tá claramente no sentido. Eu fugi, tá? Mas isso é muito meu porque meu pai estava morto e ele voltou. Ele ficou um dia na minha casa e sumiu de novo. Qualquer filho ficaria com a mesma gente. Precisava de você, né? Credo! Eu conheço esse Raul há 5 anos. Porque você tinha estado naquele quarto. Fumava aquela porcaria. Aí eu lembro com você. Eu fui meu filho. Eu estraguei a vida dela. Por que você fez isso? Mas a gente tá junto. Por que você fez isso? Eu fico com vontade de te dar uma surra. Mas eu levo uma vez todo mundo pra você entender. Por que você fez isso? Você é meu filho, mas é senhora, mãe. Você tem que entender que eu não sou Vai fugir, ué? Vem. Depois de tudo que nós conversamos, você vai fugir? Peraí. Você sabia disso? Você sabia que ele é pai? Por isso? Você não me falou nada. Você quer minha confiança? Esquece! Vai embora daqui. Não se mexe, você não tem nada a ver com essa história. Como prometeu a mim, eu sou pai dela. Que pai dela? Você chegou agora, meu filho. Você quer um prêmio? Tem uma medalha, tá bom? Eu tava ficando exposto que eu não pude ser pai dela. Eu não sou da cadeia ainda esperando uma cara, você não dá permissão de ver a menina. Eu sou meu Deus, gente, mas a gente pode parar de falar no passado, falar no futuro, não. Será que eu posso ser o filho, entendeu? Eu já vou mandar. Agora, você quer falar? Fala. Olha, eu não vou correr, eu não vou fugir. Eu já tô cansado disso. Só uma coisa, eu penso que eu sou do cara e eu seria um outro câncer. Mas eu acredito que eu acho que vocês vão ser muito mais diferentes suas, mas eu vou levar muito pra casa. Eu vou ser vocês dois. Você sabe que eu não vim para ar-condicionado. No show que eu tô
você quer melhorar na solução que você faz. Eu quero saber informações sobre o Leonardo, que ele está fazendo. Mas o Leonardo, você não acha que você for deixar essa gravação? Não sabe, né? Então você pode ajudar com cantar para isso. Eu falo quem? Eu queria ser especificamente, não. Eu já falei agora, a filha do doutor, mas essa daqui não seria nada. Eu não sei se vai dar, mas eu estou achando que essa história eu saber se ele não está fazendo. Se o meu próprio está autorizado, tentando trazer boas notícias pela família, vou tentar. Mas eu já tenho uma tentando aceitar que eu não tenho que pegar, mas estou de braço lá na família. Isso não é coisa para você fazer, não. Isso é da onde, hein? E uma pessoa muito linda, uma pessoa que muito feliz.
Se puder ultimato na hora. Assim que um chefe de família tem que fazer. Você vai achar parabéns. Mas te garanto que com minhas amigas estabilizar seus sorte. Ela quer receber uma alimentação. Deixa eu te fazer um dinheiro que eu não tenho, eu tô preocupado com ela, tá muito terminado, esse namoro, eu tô com umas providências. O que você vai fazer? Com umas providências. Só isso. Deixa que isso eu também quero mais para os outros. Não parece que nunca me deixaram. Mas é um dinheiro.